Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas, meninos e meninas, alunos e alunas. Como sempre, espero que todos estejam muito bem nesses momentos. Essa é a 17ª videoaula da nossa disciplina de cálculo diferencial e integral 1 no formato ADNP, que daremos continuidade ao estudo da derivada. Na última videoaula, nós vimos e conhecemos o conceito da derivada como um limite. Vimos que geometricamente a derivada de uma função em um ponto representa a inclinação da reta tangente, representa o coeficiente angular da reta tangente, a curva dessa função, por exemplo, y igual a f de x, nesse ponto. Ou seja, podemos dizer que uma função y igual a f de x só é derivável, ou seja, tem derivada em um ponto do seu domínio, se exista uma reta tangente não vertical à curva dessa função f de x, nesse ponto. Vimos também que muitos problemas reais envolvem a derivada, e que a derivada é relacionada à taxa de variação instantânea de uma função. Como sempre, eu tiro a minha imagem da parte inferior da tela e vocês ficam apenas com o meu áudio ao longo dessa videoaula. Então vamos lá, senhores. Nós vimos que a derivada de uma função y igual a f de x em um ponto A, denotada por f' de A, é definida por um limite. Ou seja, f' de A é limite de f de x menos f de A sobre x menos A, x tendendo para A, ou equivalentemente seria limite de f de A mais h menos f de A sobre h tendendo para zero. E dizemos que a função f é derivável, ou seja, é diferenciável em um ponto A, se f' de A exista, ou seja, quando esses limites existam, Esses limites existam. Senhores, nós vimos que a derivada em um ponto específico, ou seja, f' de A é um número, Isso faz todo sentido, porque a gente viu que geometricamente a derivada em um ponto representa a inclinação da reta tangente, a curva dessa função nesse ponto. A inclinação de uma reta tangente é um número, então a gente espera que f' de a derivada em um ponto específico, seja um número. Se nessa definição da derivada no ponto A, em vez de encontrar a derivada em um ponto específico, simplesmente a gente encontrar a derivada dessa função, nós temos esse limite. Ou seja, nessa fórmula, nesse limite, basta substituir A por quem? X, que você tem limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende por zero. Esse limite, ou seja, f' de x é uma função em quem? Uma função em x. Além disso, senhores, nós vimos que a derivada f' de A é a taxa de variação instantânea de y igual a quem? Y igual a f de x em relação a x, quando x é quem? X é A. Senhores, nós vimos que para encontrar f' de A, nós temos dois limites. Nós podemos utilizar qualquer desses dois limites para encontrar quem? A derivada no ponto A, ou seja, f' de quem? F' de A. E além disso, nós vimos que a derivada de uma função seria quem? Seria limite de f de x mais h menos f de x sobre h, h tendendo para zero. Senhores, nós temos duas formas para encontrar f' de A. Ou simplesmente a gente usa um desses dois limites, nós encontramos diretamente f' de A, ou simplesmente nós encontramos a derivada da sua função, a derivada da nossa função, que vai ser algo em x, e quando nós encontramos f' de x, nós podemos substituir x por quem? X por A, ou seja, f' de A seria f' de x quando x é quem? X é igual a quem? X igual a. Eu pessoalmente gosto mais de utilizar essa segunda forma para encontrar quem? F' de A, mas não faz nenhuma diferença se você for utilizar esses limites ou simplesmente utilizar essa forma para encontrar quem? F' de quem? F' de A. Bom, senhores,
Na última videoaula, no último slide, eu deixei duas questões para os senhores, né? A primeira questão diz o seguinte: encontre a equação da reta tangente, a curva f de x igual a 1 sobre x, no ponto P, que seria 1 sobre 2 e 2. Depois diz, mostre geometricamente que essa reta encontrada realmente é uma reta tangente, né? Senhores, quando vocês têm um ponto, né, ponto P, a primeira coordenada é x0, a segunda é y0, que seria quem? F no ponto quem? x0. Nós sabemos que a equação da reta tangente é y menos y0, seria quem? M no ponto x0, a inclinação no ponto x0, x menos quem? x0. Então, você vai ter quem? Y menos 2 igual. Nós sabemos já que a inclinação da reta tangente no ponto x0 é a derivada do derivado no ponto quem? Derivado no ponto x0, que seria a derivada no ponto 2, x menos quem? Vezes x menos quem? 1 sobre 2. Senhores, nós precisamos encontrar quem? A derivada no ponto quem? No ponto 1 sobre 2. Ou você utiliza as duas fórmulas, ou você utiliza os dois limites, encontra f' de 1 sobre 2 diretamente, ou simplesmente você encontra a derivada em x, depois na derivada em x você substitui x por quem? 1 sobre 2. Eu pessoalmente gosto de resolver dessa forma, utilizando a segunda forma. Então vamos ver quem é a derivada de x. A derivada de x, né, pela fórmula seria limite h tendendo para zero de quem? F de x mais h menos f de x sobre quem? Sobre h. Que seria que limite h tendendo para zero de quem? De h. F de x mais h. Se f de x é 1 sobre x, f de x mais h seria 1 sobre quem? X mais h. Menos f de x, que seria 1 sobre x. Seria quem? É igual limite h tendendo para zero, h. Se a gente for fazer MMC aqui, você vai ter x mais h vezes x, você vai ter x menos x mais h, né? X mais h. Que vai ter quem? Vai ter limite h tendendo para zero. Aqui você vai ter x mais h vezes x no seu denominador. Aqui você vai ter x menos quem? H. Esse menos x elimina x e esse h, senhores, elimina esse h. Então você vai ter simplesmente você vai ter limite h tendendo para zero de quem? Em cima você vai ter, né? Você não vai ter mais h, né? Você vai ter menos 1 sobre quem? Sobre x mais h vezes quem? X. Se você for substituir h por zero, desculpem, se você for substituir h por zero, você vai ter menos 1 sobre quem? x2. Menos 1 sobre x2 é a derivada de fx. Mas eu não quero a derivada de fx. Eu quero a derivada, né, no ponto quem? 1 sobre 2. Então, esse aqui vai ser quem? Vai ser menos 1 sobre x2, quando x é quem? Quando x é 1 sobre 2. Se você for fazer conta, se você for substituir x por 1 sobre 2, você vai ter menos 1 sobre quem? 1 sobre 2 quadrado, que vai ter simplesmente menos quem? Menos 4. Tendo a inclinação, você diz que a reta tangente vai ser y menos 2, igual quem? Menos 4x menos 1 sobre 2. Se você for resumir, y vai ser quem? Y vai ser menos 4x menos 2 mais 2, vai dar que é mais 2 mais 2, vai dar 4. Essa aqui seria a equação da reta tangente. Y igual a quem? Menos 4x mais 4. Né? A gente acredita que a reta y igual a menos 4x mais 4 é a reta tangente. Se você for fazer o gráfico, né, essa curva azul é a curva y igual a quem? Y igual a 1 sobre x. Essa reta vermelha é a reta y igual a quem? Menos 4x mais 4. A gente pode ver, né, simplesmente podemos ver que no ponto P, que é 1 sobre 2 é 2,
essa reta é tangente à curva de y igual a quem? 1 sobre x. Simplesmente nós encontramos a reta tangente e simplesmente nós verificamos que a reta encontrada realmente é uma reta tangente. Bom, senhores, na segunda questão diz o seguinte: supondo que o seguinte limite existe e representa uma derivada, encontre a função f de x e o ponto A. Ou seja, diz o seguinte: se esse cara for igual a f' em um ponto A, quem é a função f de x e quem é o ponto A? Então vamos lá, senhores. Nós sabemos que a fórmula da derivada em um ponto é a seguinte, ou seja, f' de quem? De A seria limite de quem? Limite de f de x menos f de a primeira fórmula, sobre x menos quem? X menos a. X tendendo para quem? X tendendo para A. Ou seja, essa aqui é x tendendo para A. Ou seja, quem é A? A é menos 2. Nós já encontramos quem? Já encontramos A, né? Então, já sabemos quem é A. Então, aqui, senhores, você vai ter limite de f de x menos f de quem? F de menos 2, sobre quem? Sobre x menos menos 2, x mais 2. X tendendo para quem? X tendendo para menos 2. Senhores, se você for considerar f de x igual a quem? x3 mais x quadrado, me digam, quem é f de menos 2? F de menos 2 vai ser menos 2 elevado a 3, mais menos 2 quadrado, que seria quem? Seria menos 8 mais 4, que seria quem? Menos 4. Ou seja, essa aqui seria f de x, essa aqui seria quem? Menos f de a. Resumindo, f de x seria quem? x3 mais x quadrado. E o seu a é menos quem? 2. Assim, simplesmente nós encontramos f de x e o ponto quem? O ponto A. Simples. Bom, como primeiro exemplo dessa videoaula, né, vamos encontrar f' de 1 se f de x é x a 3 mais 1. Você diz, eu encontro primeiro f' de x, depois, nessa resposta, nessa derivada, vou substituir x por quem? X por 1. Então, vamos lá. Como que fica? F' de x, senhores, vai ser limite de quem? H tendendo para 0, né? H tendendo para 0. De quem? F de x mais H menos f de x, né? Sobre H. Então, esse aqui vai ser quem? Vai ser limite H tendendo para 0 sobre H, né? Se f de x é x a 3 mais 1, f de x mais h vai ser quem? X mais h elevado a 3 mais 1, menos quem? Menos f de x, que seria x3 mais 1. Os senhores concordam que vai ser limite h tendendo para 0 de quem? X mais h elevado a 3 vai ser quem? Vai ser x elevado a 3 mais 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h a 3, né? Mais 1 menos quem? x3 é menos quem? 1. Concordam, senhores, que esse menos 1 elimina esse 1? Esse menos x3 elimina esse x3? Então, o que você vai ter? Você vai ter limite de quem? Você vai ter limite h tendendo para 0, né? De quem? 3x quadrado h mais 3xh quadrado mais h a 3. Sobre quem? H. Senhores concordam que no seu numerador todos os três termos têm h em comum? Então vamos colocar limite h. O primeiro vai sobre quem? 3x quadrado. Do segundo você vai ter 3xh. E do terceiro termo você vai ter quem? Simplesmente h quadrado. Sobre quem? Sobre h. Como h tende para 0, porém não é igual a 0, você corta h com h. Então vai ter simplesmente
vai ter limite de 3x² mais 3xh mais h². H tende para quem? 0. Que vai ter simplesmente, se você for substituir xh por 0, você vai ter 3x² mais 3x vezes quem? 0, mais 0². Que vai ter simplesmente 3x². Essa aqui seria a sua derivada. F' de quem? F' de x. Agora você quer encontrar quem? Você quer encontrar f, portanto, f' no ponto 1 seria quem? Seria f' de x, quando x é quem? Quando x é 1. Que vai ser quem? Vai ser 3, 1², que vai ser quem? 3. Tá bom? Muito simples. Nós encontramos a derivada f' de 1, né? A derivada de f no ponto quem? No ponto 1. Segundo exemplo é muito interessante. Nesse segundo exemplo diz o seguinte: seja f de x igual quem? F de x igual x² vezes seno de 1 sobre x. É quando x é diferente que 0. E f de x é quem? F de x é 0 quando x é quem? X igual a 0. Está perguntando, encontre f' de quem? F' de 0. Você diz o seguinte, eu sei, né? Dessa vez eu utilizo a primeira fórmula. Eu digo que f' de 0, seria quem? Seria limite de f de x menos f de 0 sobre x menos quem? 0. X tendendo para quem? 0. Mas quem é f de x? Olha aqui, x tende para 0. Aqui, tá vendo que x tende para 0. Então, x não é 0. Se x não é 0, f de x vai ser quem? Esse aqui, porque x não é 0. Então, você vai ter quem? Você vai ter limite. Se você vai ter limite de quem? x² seno de 1 sobre x menos f de 0. F de 0, se x for 0, f de 0 é 0, né? Então, menos 0 sobre quem? Sobre x. X tendendo para quem? X tendendo para 0. Que vai ser limite de quem? x² seno de 1 sobre x, x tendendo para 0. X tende para 0, porém não é 0. Então, simplesmente você corta x com x. Você vai ter quem? Você vai ter limite de quem? X seno de quem? 1 sobre x. X tendendo para quem? 0. Você viu que pelo teorema de sanduíche, esse limite é igual a quem? Igual a 0. Ou seja, f' no ponto 0 seria quem? 0. Existe. Existe porque o limite existe. Simples. Bom, esse terceiro exemplo, senhores, é um exemplo muito interessante, um exemplo muito importante. Seja f de x igual ao módulo de x, encontre f' de quem? 0. A derivada dessa função no ponto 0. Nós sabemos como que é graficamente a nossa função f de x igual a quem? Módulo de x. Nós queremos encontrar a derivada dessa função no ponto quem? No ponto 0. Mas a gente faz o seguinte, a gente analisa de uma forma um pouco diferente. Primeiro a gente encontra a derivada para os valores maiores que 0. Depois a gente encontra a derivada para valores menores que 0. E na última parte, na última etapa, nós encontramos a derivada quando x é realmente 0. Na verdade, o objetivo dessa pergunta é simplesmente quem é a derivada no ponto 0. Não está perguntando quem é a derivada quando x é maior que 0, quando x é menor que 0. Mas a gente faz isso para a gente poder entender melhor essa função, para que a gente possa analisar melhor essa função. Senhores, então inicialmente vamos supor que x é maior que 0. Né? X é maior que 0. Inicialmente. E vamos supor, né, x é maior que 0. Né? Quem é a fórmula? Deixa eu apagar isso aqui. Quem é a fórmula da derivada? A derivada, senhores, a fórmula da derivada é essa aqui. Limite h tendendo para 0, f de x mais h, menos f de x sobre quem? H. Então, vamos analisar 3 casos. Primeiro caso, vamos supor que x é maior que 0. X é maior que 0,
h está tendendo para zero. Senhores concordam que x mais h é positivo? Se x é maior que zero, se h tende para zero, mesmo h tendendo para zero pela esquerda, você pode se aproximar tanto, né, quanto você quiser esse h a zero, para que esse x mais h seja quem? Seja um número positivo. Então, nesse caso, a derivada vai ser quem? Então, nesse caso, a derivada vai ser quem? F' de x vai ser, né, se x mais h, então vai ser quem? Vai ser limite de x mais h, né? Porque f de x mais h seria módulo x mais h, menos módulo de x sobre quem? H tendendo para quem? Zero. Que vai ser quem? Vai ser limite h tendendo para zero de quem? X mais h é maior que zero. Então, módulo x mais h vai ser x mais h, menos módulo, se x é maior que zero, módulo de x é x, sobre quem? H. Então, você pode ver que esse menos x elimina esse x, sobra para mim quem? Sobra para mim simplesmente você vai ter limite de quem? H sobre h, h tendendo para zero. Como h tende para zero, porém não é igual a zero, você corta h com h, simplesmente você vai ter quem? Você vai ter limite de 1, h tendendo para zero, que vai ser quem? 1. Ou seja, esse limite existe. Esse limite existe. Ou seja, você diz que f de x é derivável se x for maior que zero. Então, se x for maior que zero, a sua função é derivável. Agora, vamos supor que x é menor que zero, né? H tende para zero. Se x é menor que zero, h tende para zero, você pode ver que x mais h é menor que zero. Então, a sua derivada, senhores, a sua derivada, f' de x, vai ser limite de quem? Limite de módulo de x mais h, menos módulo de x sobre quem? H. H tende para quem? Zero. Se x mais h é menor que zero, concordam que módulo de x mais h vai ser menos x mais h? Menos. Se x é negativo, módulo de x vai ser menos x sobre h tende para zero, que simplesmente vai ser limite de quem? H tendendo para zero. Em cima, senhores, vai ter menos x menos h mais x sobre h, que você pode ver que menos x elimina x e sobra para você menos h sobre quem? Sobre h. Então, vai ser limite de menos h sobre h tendendo para zero. Né? Novamente, você corta h com h, porque você diz que h tende, porém não é. Então, você vai ter limite de quem? Limite de menos 1. Você vai ter limite de menos 1, h tendendo para zero, que vai ser quem? Menos 1. Essa aqui diz o seguinte, vamos para outro slide. Essa aqui diz o seguinte, portanto, f de x é derivável se x for negativo, porque a derivada existe. Então, quando x é maior que zero, quando x é menor que zero, a função é derivável. Se x for maior que zero, a derivada é 1. Se x for menor que zero, a nossa derivada é quem? A nossa derivada é menos 1. Agora vamos analisar o terceiro caso. O terceiro caso, se x for quem? Se x for exatamente quem? Exatamente zero. Quem é a derivada no ponto zero? A derivada no ponto zero, senhores, né, por definição, seria quem? Seria limite. Seria limite de quem? Limite h tendendo para zero, de quem? F de 0 mais h, porque o ponto é zero, menos f de 0, sobre quem? Sobre h. Vai ser quem? F de 0 mais h vai ser módulo de 0 mais h. Então, vai ser limite de quem? Limite h tendendo para zero de quem? De 0 mais h é mais módulo de quem? 0 dividido por quem? 2. Tá? Vamos escrever mais uma vez. Vai ser limite de quem? Limite de 0 mais h, né? Menos quem? Menos 0 dividido por quem? H. H tende para quem? 0. Eu preciso definir, né? Dependendo do valor de h,
esse 0 mais h que está dentro do meu módulo, pode ser que seja positivo, pode ser que seja negativo. Porque se h tende para 0 pela direita, ou seja, que h é um pouquinho maior que 0. Então 0 mais um número um pouquinho maior que 0 é maior que 0. Né? Então o módulo de 0 mais h vai ser 0 mais h. Agora, se h tende para 0 pela esquerda, quer dizer que h é um pouquinho menor que 0. Se você somar 0 com um número um pouquinho menor que 0, você vai ter um número negativo. Então, nesse caso, você tem que fazer limite pela esquerda e limite pela direita. Então, você diz limite de h tendendo para 0 pela direita. Se h tende para 0 pela direita, 0 mais h é positivo. Então, você vai ter 0 mais h mais 0 dividido por h, né? Se h tende para 0 pela esquerda, 0 mais h vai ser negativo. Então, vai ser limite de quem? Menos 0 mais h mais 0. Menos 0. Aqui, menos 0. Dividido por quem? H. Então, você vai ter quem? Você vai ter limite de quem? Menos h, limite de h sobre h, h tendendo para 0, que corta, vai dar 1. Ou você vai ter limite de quem? Limite de menos h sobre h, corta h com h, que você vai ter menos quem? 1. Opa! No ponto zero, o seu limite, no ponto zero, esse limite não existe. Esse limite representa quem? Esse limite representa a derivada no ponto zero. Por que limite não existe? Porque limite pela direita deu 1, limite pela esquerda deu menos 1, são diferentes. Então, como esse limite não existe quando h tende para 0, quer dizer que f' de 0, a derivada no ponto 0, não existe. Então, você pode concluir, portanto, f' de 0 não existe. Né? Porque a derivada pela direita e a derivada pela esquerda são quem? São diferentes. A derivada pela direita deu 1, a derivada pela esquerda deu menos 1. A gente pode escrever assim, f' pela direita de 1, pela direita de 0. F' pela esquerda de quem? 0. Então, a derivada pela direita no ponto 0 é 1, a derivada pela esquerda no ponto 0 é menos 1. Como essas duas derivadas laterais, ou seja, como esses dois limites laterais não existem, você diz que a derivada no ponto 0 não existe. Nós vimos que a derivada para números positivos, para valores de x maiores que 0, existe, é 1. Nós vimos que a derivada para valores de x negativos existe, é menos 1. Porém, no ponto 0, a derivada não existe. No ponto 0, a derivada não existe. Nós podemos dizer o seguinte, que a derivada, não podemos fazer outra conclusão. Nós podemos dizer que a derivada dessa função é a seguinte. Se x for maior que 0, a minha derivada é quem? Mais 1. Se x for menor que 0, a minha derivada vai ser menos quem? 1. Se x for 0, a derivada não existe. Se x for 0, a derivada nós vimos que não existe. Se você for esboçar o gráfico da derivada, você vê que o gráfico da derivada é essa aqui. Esse aqui é o mesmo gráfico que nós vimos, né, tanto no primeiro capítulo quanto no segundo capítulo. Esse gráfico é gráfico de módulo de x sobre quem? Sobre x. Depois a gente vai ver, senhores, uma coisa muito interessante, que nós vamos ver que se f de x é módulo de x, a derivada de f de x, derivada de módulo de x, vai ser quem? Módulo de x sobre quem? Sobre x. Esse aqui a gente vai ver futuramente, tá? Então, a derivada é assim. Mas uma pergunta, senhores, uma pergunta. Vamos voltar para o gráfico de quem? Para o gráfico do módulo x. Nós vimos que para valores positivos, a derivada existe é 1. Para valores negativos, a derivada existe é menos 1. Mas no ponto 0, a derivada não existe. O que acontece que nesse ponto 0 nós não temos derivada? Ou seja, f' de 0 não existe. Ou seja, no ponto 0, se a derivada no ponto 0 não existe, quer dizer que nesse ponto 0, não temos reta tangente à curva dessa função que é f de x igual ao módulo de x. Isso acontece, senhores, porque no ponto 0 nós temos uma quina.
No ponto zero nós temos um bico, né? Olha aqui o gráfico no ponto zero. Nós temos uma quina. Então sempre, a gente vai ver isso, a gente vai discutir isso daqui a pouco. Sempre que nós tivemos uma quina, sempre que nós tivemos um bico em algum ponto, nesse caso no ponto zero, x0 igual a zero, você pode dizer que a derivada não existe. Ou seja, nos pontos de quina ou nos pontos de bico, os limites laterais, na definição da derivada, são distintos. Nós vimos, né? Nós vimos que aqui os dois limites laterais na definição da derivada são diferentes, ou seja, as derivadas laterais são diferentes. Por isso que você não tem derivada, por isso que você não tem reta tangente nesse ponto zero. Nos demais pontos você tem, se x for maior que zero, a derivada vai ser sempre 1. Se x for menor que zero, a derivada sempre vai ser quem? Sempre vai ser menos 1. Bom, senhores, nós temos um teorema muito importante que diz o seguinte: se f é derivável em um ponto x0, nesse ponto a função deve ser contínua. Olha, é muito importante esse teorema. Talvez a gente possa dizer que o teorema mais importante desse capítulo é essa aqui. Se f é derivável em algum ponto, nesse ponto essa função é contínua. Olha aqui diz, se f é derivável, f é contínuo. Não diz se f é contínua, f é derivável. Então, se você tiver a derivada em um ponto x0, nesse ponto você tem que ter continuidade. Tá? Eu não queria provar teorema, mas eu mostro esse teorema, acho muito interessante. A prova desse teorema é muito simples. Então, você pode dizer o seguinte, né? O procedimento é muito simples. Você concorda que pode dizer que f de x é menos f de x0? Eu posso escrever assim, posso escrever, por exemplo, f de x menos f de x0 sobre x menos x0 vezes quem? X menos quem? x0. Porque você pode cortar esse x menos x0 com esse x menos 0, que vai dar a mesma coisa. Vai dar f de x menos f de x0. Legal. Agora, se você for aplicar limite nos dois lados, se você for aplicar limite x tendendo para x0, você vai ter limite de f de x, né, menos f de x0, é isso mesmo, igual limite de quem? Senhores, concorda que o limite do produto é produto dos limites? Então eu separo já. Então eu escrevo limite de f de x menos f de x0 sobre aqui x menos x0, x tendendo para x0, né? Eu sei que limite do produto é produto dos limites. Vezes limite de quem? Limite de x menos x0, x tendendo para quem? x0. Senhores, concordam que se x tende para x0, esse limite vai ser zero, porque vai ser x0 menos x0. Então, concordam que você vai ter isso? Você vai ter simplesmente, você vai ter quem? Você vai ter limite de f de x menos f de x0, x tendendo para x0 vai ser quem? Senhores, concordam que aqui, nós temos a derivada no ponto x0? Então, concorda que vai ter a derivada no ponto x0 vezes 0. Que vai ser 0, né? Logo, você tem limite de quem? De f de x menos f de x0, quando x tende para x0 igual a quem? Igual a 0. Tá certo? Você tem essa propriedade. Até agora. Bom, senhores, concordam que eu posso dizer f de x igual f de x menos f de x0 mais f de x0? Agora, se eu aplicar limite nos dois lados, x tendendo para x0, eu posso dizer que, se eu for pegar esse aqui como um termo, eu posso dizer limite da soma é soma dos limites. Então, eu posso dizer o seguinte, seria limite de quem? De f de x menos f de x0, quando x tende para x0,
mais limite de quem? Limite de f de x0. X tende para quem? x0. Senhores, concordam que esse limite nós vimos que é zero? Esse limite é zero. Aqui vimos aqui. Tá vendo aqui? Aqui nós vimos que esse limite é zero. Então você tem quem? Simplesmente tem limite de f de x quando x tende para x0 igual quem? Senhores, f de x0 é um valor fixo. Limite de um valor fixo quando x tende para x0 é quem? E aquele valor fixo, f de quem? x0. Nós conseguimos mostrar que limite de f de x quando x tende para 0 é igual a f de x0. Isso não é nada mais, nada menos que quem? Continuidade de f no ponto x0. Assim, nós provamos que se f é uma função derivável em um ponto x0, né, essa função nesse ponto tem que ser contínua. Bom, senhores, então a diferenciabilidade implica em continuidade. Ou seja, se você tiver derivada, você vai ter continuidade. Porém, o contrário não é verdadeiro. Você pode ter, né? Você pode ter funções contínuas que não são deriváveis. Você pode ter uma função f que no ponto x0, por exemplo, é contínua, porém não é derivável. Você pode ter funções que um ponto x0 é contínuo, é derivável também. Porém, você não tem, né? Então, se você tem continuidade, você não precisa ter a diferenciabilidade. Pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha, né? Senhoras, nós vimos, por exemplo, que a função f de x igual ao módulo de x é uma função contínua. Nós sabemos que é uma função contínua no ponto 0. Aqui nesse ponto você tem continuidade, porém nós vimos no exemplo anterior que nesse ponto você não tem derivada. Tá vendo? Você tem continuidade, porém você não tem diferenciabilidade. Ou seja, a continuidade não implica em diferenciabilidade. Diferenciabilidade implica em continuidade, porém a continuidade não implica em diferenciabilidade, tá bom? Então, nesse caso, eu disse que nesse ponto nós não temos a derivada, porque nesse ponto nós temos que nós temos um bico, nós temos uma quina. Ou seja, nesse ponto, as derivadas laterais são diferentes. Ou seja, os limites laterais na definição da derivada são diferentes. Então, se você tiver um bico em qualquer parte do seu gráfico, você não tem diferenciabilidade. O segundo caso é assim, quando você tem uma função f de x, né? Quando você tem, quando em um ponto a reta tangente é vertical, ou seja, você tem tangência, né, vertical, né, nos pontos que você tem tangência vertical. Por exemplo, nesse caso, a sua reta tangente é vertical no ponto x0. Isso acontece porque a derivada é infinito. Limite da derivada é infinito quando x tende para 0. Isso significa que você não tem derivada, porque deu infinito. Tá? Ou seja, nesses pontos que você tem tangência vertical, as inclinações da reta secante pela direita e pela esquerda, disse reta secante, pela esquerda e pela direita, são menos infinito ou mais infinito, ou vice-versa. Uma segunda situação quando você não tem a diferenciabilidade, quando você não tem continuidade. Olha aqui no ponto 1. No ponto 1 você tem uma função que não é contínua, olha aqui, está se quebrando no ponto 1. Simplesmente você diz que não tem diferenciabilidade, porque se tivesse, deveria ter continuidade também. Como nesse ponto não é contínuo, você não pode ter a diferenciabilidade no ponto quem? x0 igual quem? x0 igual 1. Bom, senhores, nós temos um exemplo, seria f de x igual quem? f de x igual raiz cúbica. F de x igual raiz cúbica de x. A pergunta é, encontre a derivada no ponto quem? No ponto 0, se existir. Nós não sabemos se existe ou não existe. Por definição, senhores, senhores, quem é a derivada no ponto 0? A derivada no ponto 0, por definição, é limite x tendendo para 0 de quem? X tendendo para 0 de f de x, vamos usar essa fórmula, menos quem? F de 0, sobre x menos quem? X menos 0. X tende para 0. Então vai ser quem? Limite de quem?
f de x é raiz cúbica de x, f de 0, se você for substituir, vai dar 0, sobre quem? Sobre x menos quem? X menos 0. X tendendo para quem? X tendendo para 0. Que você vai ter quem? Limite de quem? Raiz cúbica de x sobre quem? Sobre x, x tendendo para quem? 0. Se você for simplificar um pouquinho, vai dar limite de quem? Limite de 1 sobre a raiz cúbica de quem? É x quadrado, isso, x tendendo para quem? 0. Se você for substituir x por 0, você vai ter quem? 1 sobre a raiz cúbica de quem? 0 quadrado, que vai ser 1 sobre a raiz cúbica de 0, que vai ser 1 sobre 0, que é quem? Infinito. Olha, o limite não existe. O limite não existe. Se limite não existe, você diz quem? Você diz que f' no ponto 0 não existe. Porque eu disse, existe a derivada se limite exista. Se limite não existe, a derivada também não existe. Então, f' no ponto 0 não existe. Se a gente for fazer o gráfico, a gente pode ver que no ponto x0 igual a 0, nós temos tangente, né, reta tangente vertical, ou seja, nós temos tangência vertical, né? Ou seja, a derivada no ponto 0 simplesmente não existe. Bom, senhores, agora vamos fazer esse exemplo 5, que é um exemplo muito interessante. É interessante mesmo. Está dizendo o seguinte, encontre m e n de tal forma que a função f de x, né, f de x igual a quem? mx3 se x for menor que 2, x quadrado mais n se x for maior ou igual que 2, seja derivável. Eu quero saber quem tem que ser m, quem tem que ser n, para que essa função seja derivável em todo ponto, em qualquer ponto. Senhores, nós discutimos as funções por partes, né? No segundo capítulo. Né? Senhores, se você for olhar para essa primeira função, que seria mx3, essa função, né, nós vimos, essa função é uma função polinomial, nós vimos que essa função sempre tem limite. Né? Quando o assunto é continuidade, a gente falava que essa função é contínua em qualquer ponto. O único ponto que pode causar problema é o ponto 2. A mesma coisa acontece aqui. Né? Como você tem dois polinômios, essa função é diferenciável em qualquer ponto. O único ponto que pode gerar problema para a gente é o ponto 2. Porque nesse ponto 2 que você tem, né, você tem uma mudança na sua expressão. Então você precisa verificar, ou seja, se você for resumir, fazer o seguinte, né, basta encontrar m e n, né, m e n de tal forma que f' de 2 exista. Se você encontrar mn de tal forma que f' de 2 exista, isso já é suficiente para você dizer que essa função é derivável em qualquer ponto. Senhores, lembram, para que uma função, né, se uma função é derivável, essa função vai ser contínua. Vamos ver a condição que garante a continuidade. Então vamos ver, primeiro vamos verificar quem? Continuidade. Então nós precisamos verificar duas condições. Né? F de x deve ser contínua em quem? Em x0 igual a quem? 2. Segunda condição, f de x deve ser, né, derivável. Em quem? x0 igual a quem? x0 igual a quem? 2. Não é isso? Bom, vamos ver quando você tem a continuidade. Vamos ver, você diz que a continuidade acontece, né, quando f de 2 é igual a quem? Limite. Quando f de 2 é igual a quem? Limite de f de x quando x tende para 2 pela direita é igual ao limite de quem? F de x
quando x tende para 2 pela esquerda. Se você tiver essa igualdade, você tem o limite, você tem o valor da função, você tem esses três iguais. Então, concordam que daqui, quem é f de 2? f de 2 quando x é 2. X vai ser quem? 4 mais n. Tem que ser igual a quem? Tem que ser limite quando x tende para 2 pela direita. A mesma coisa, 4 mais n. Limite quando x tende para 2 pela esquerda. Você usa essa aqui. Seria essa aqui. Seria quem? M vezes quem? M vezes quem? 2 elevado a 3. Seria 8m. Você simplesmente pode concluir que para ter continuidade, 8m menos n menos 4 tem que ser quem? 0. Se você tiver essa igualdade, se você tiver essa condição, simplesmente você tem continuidade no ponto quem? Continuidade no ponto no ponto 2. Agora vamos ver qual é a condição que garante a existência da derivada no ponto quem? 2. Então vamos lá. Né? Você diz, né, para que f' de 2 exista, então você diz para 2. Para que f' de 2 exista, esse limite precisa existir. Qual é o limite? Limite de f de 2 mais h menos f de 2 sobre quem? Sobre h. Tem que existir quando h tende para quem? H tende para 0. Deve existir. Beleza. Quando um limite existe, quando esse limite existe quando h tende para 0? Quando o limite, isto é, limite pela esquerda, limite pela direita existe, limite h tendendo para a direita, de quem? F é de 2 mais h, menos f de 2 sobre h, e limite de quem? F é de 2 mais h, menos f é de 2 sobre h. Quando h tende para 0 pela esquerda, existam e sejam iguais. Sejam iguais. Então, se você tiver esses dois limites, se esses dois limites existam e sejam iguais, você simplesmente pode dizer que tem a derivada f' de 2 existe. Tá certo, senhores? Bom, eu vou escrever a primeira derivada. Então, vamos lá. Limite h tendendo para 0 pela direita. Bom, se h tende para 0 pela direita, senhores, concordam que 2 mais h é maior que 2? Quem é f de 2 mais h? Você usa qual fórmula? Você usa essa aqui, seria x quadrado mais n. Seria quem? Seria 2 mais h quadrado. Seria quem? 2 mais h quadrado. Mais quem? Mais n. Menos f de 2. F de 2 nós vimos que é 4 mais quem? N. F de 2 seria quem? Usando essa aqui mesmo. Vai ser 2 quadrado mais quem? N. Sobre quem? Sobre h. Então você vai ter, se você for simplificar, você vai ter limite h tendendo para 0 para a direita. Né? Você vai ter 4. Você vai ter 4h. Você vai ter h quadrado. Você vai ter n. Você vai ter menos 4 menos quem? N. Sobre quem? Sobre h. Né? Vamos ver quem? Elimina quem? Esse 4 elimina menos 4. Esse n menos n elevado a, elimina quem? N. Então, simplesmente você vai ter quem? Você vai ter limite. Concordam que posso colocar h em evidência? H, 4 mais quem? H sobre quem? H. H tende para 0 pela direita. Simplesmente h elimina h. Você vai ter limite de quem? Limite de 4 mais h. H tendendo para 0, que você vai ter simplesmente 4. Então, limite pela direita, é igual a 4. Existe. Vamos ver, né?
quando o limite pela esquerda existe, ou seja, quem é o valor do limite pela esquerda. Então você vai ter quem? Limite h tendendo para zero pela esquerda. Senhores concordam, aqui você precisa dessa aqui, concordam que se h tende para zero pela esquerda, se h tende para zero pela esquerda, h é um pouquinho menor que zero, 2 mais h é um pouco menor que 2. Então qual é a fórmula que você usa? Você usa essa fórmula, então vai ser quem? M de x elevado a 3. Então você vai ter quem? Você vai ter M, 2 mais h elevado a 3, menos f de 2, nós vimos que é 4 mais quem? N sobre quem? H. Então vai ser limite quem? Vamos abrir e simplificar. H. Você vai ter M. Você vai ter... Vou escrever já. Você vai ter 8M. Você vai ter 8M. Você vai ter 12MH. Você vai ter 6mh quadrado, você vai ter mais mh3, você vai ter menos 4, menos quem? N. Vamos ver quem elimina quem. Simplesmente nós podemos ver que ninguém elimina ninguém, porém nós temos uma coisa, nós podemos escrever assim, nós podemos escrever dessa forma, limite, né? Limite de mh3 mais quem? 6mh quadrado mais 12mh mais 8m menos 4 menos n. Divide por quem? Divide por h. Senhores, lembram desse termo? Senhores, lembram desse termo? Você viu, para ter continuidade, 8m menos n menos o h tem que ser 0. Então, esse aqui é quem? Esse aqui é 0. Então, você vai ter quem? Simplesmente vai ter limite h tendendo para 0 pela esquerda de quem? De, vamos colocar h em evidência, h, mh2 mais 6 mh mais 12m sobre quem? H. Você corta H com H, né? Você corta H com H. H tendendo para 0, limite vai ser quem? Depois substituindo H por 0, você vai ter simplesmente quem? 12m. Limite pela direita é 4, ou seja, derivada pela direita é 4, derivada pela esquerda é 12m. Para que exista derivada pela direita tem que ser igual a derivada pela esquerda, ou seja, limite pela direita tem que ser igual ao limite pela esquerda. Portanto, você pode dizer quem? Você pode dizer que 12m igual a quem? 4. Daqui você diz que m igual a quem? 1 sobre 3. 1 sobre 3. Já encontramos m. Sabemos que 8m menos 4 menos n igual a quem? 0. Daqui você diz que n igual a quem? 8m menos 4, que vai ser quem? Vai ser simplesmente 8 terço menos quem? Menos 4, que n vai ser quem? N igual a quem? N vai ser menos 4 terço. Isso mesmo. Menos 4 terços. Então, para que essa função no ponto 2 tenha derivada, ou seja, tendo derivado no ponto 2, significa que tem derivado em qualquer ponto. Para que haja derivado no ponto 2, m tem que ser 3, 1 sobre 3, n tem que ser menos 4 3. Com esses valores, quem vai ser a sua função? Então, a sua função vai ser quem? Eu vou escrever aqui. A minha função f de x vai ser, se m é 1 terço, n é menos 4 terço, se m é 1 terço, n é menos 4 terços, você vai ter essa função 1 terço de x3, se x for menor que 2, e você vai ter x quadrado, isso mesmo, menos 4 que terço, se x for maior ou igual que 0. Essa aqui é a sua função.
Graficamente vai ser assim também. Graficamente vai ser assim. Vou apagar isso aqui para ficar mais claro. Tá vendo, senhores? Essa parte azul, senhores, essa parte azul seria a primeira parte. É menor que 2. 1 sobre 3, x a 3. Essa parte vermelha no gráfico é a segunda parte. X quadrado menos 4 terços. X maior que 2 aqui. Eu escrevi x maior que 0. Então x é maior ou igual que 2. Concordam? Que nesse ponto, no ponto de contato dessas duas curvas, você não tem quina, você tem uma função bem suave. Então você vai ter derivada. Bom, gente, até este momento nós tivemos uma função y igual a f de x. Através daqueles limites nós encontramos quem? A derivada dessa função. F' de quem? F' de x. Essa f' de x é a primeira derivada, porque você está derivando a sua função pela primeira vez. Além dessa notação de f' de x, nós temos outras notações para a primeira derivada. Tem gente que escreve y', tem gente que escreve f', tem gente que escreve d de f, d de x, a derivada de f em x, tem gente que escreve d de y, d de x, a derivada de y em x, e assim por diante. Essas notações são as notações mais utilizadas, são as notações mais comuns que você tem nos livros de cálculo e nos livros de matemática para a primeira derivada. Tá bom? Então, essa aqui é a primeira derivada. Derivando a sua função pela primeira vez, você encontra a primeira derivada. Senhores, você tem uma função y igual a f de x em x. Você tem uma função em x. Então, você deriva essa função, você encontra f' de x. F' de x é uma função quem? Uma função em x. Nós vimos que se f de x for x3 menos 1, acho que foi esse exemplo que nós fizemos. F' for quem? F' de x for quem? 3x quadrado. Não é isso? Você tem uma função, você derivou. A derivada também é uma função. Se a derivada é uma função, por que você não pode derivar novamente a sua derivada? Então, se você for derivar f de x, você encontra f' de x. Se você for derivar f' de x mais uma vez, ou seja, se você for derivar essa aqui de novo, você encontra quem? Você encontra f duas linhas de x. Essa aqui é a sua segunda derivada. Ou seja, para encontrar a segunda derivada, basta derivar a primeira derivada. Depois, você encontrou a primeira derivada, que é uma função. Você deriva essa primeira derivada e encontra a segunda derivada. Essa segunda derivada também é uma função em x. Você deriva a sua segunda derivada e encontra a terceira derivada. E assim por diante. Ou seja, já que a primeira derivada é uma função em x, podemos derivar essa primeira derivada novamente em x e encontrar a segunda derivada. Então, as notações que nós utilizamos para a segunda derivada é y duas linhas, f duas linhas, d2 de f, d de x quadrado, a segunda derivada é f de f em x, e assim por diante nós podemos utilizar essas notações para a segunda derivada. Então, tendo a segunda derivada é em x, novamente você pode derivar essa segunda derivada em x, você encontra a terceira derivada. Você encontra, depois derivando a terceira derivada, você encontra a quarta derivada. Derivando a quarta derivada, você encontra a quinta derivada. E assim por diante, nós temos, né, as derivadas de ordens superiores. Senhores, y, né? Se você tiver a primeira derivada, você usa essa aqui. Ou tanto faz, você usa essa aqui. Né? Não importa. Vamos usar essa aqui, vamos usar f'. Segunda derivada, senhores, você usa f duas linhas. A terceira derivada você usa f três linhas. Mas a partir da quarta derivada você não coloca mais quatro linhas, quinta linhas, 5 linhas, 6 linhas, né? Você escreve quem? f4. Isso significa a quarta derivada. Depois você escreve f5, a quinta derivada, e assim por diante. Então f', f duas linhas, f três linhas. E a partir da quarta derivada, você coloca em cima 4, 5, 6 e assim por diante. Então, cuidado com isso. Então, assim a gente define a primeira, a segunda e a terceira e assim por diante, todas as derivadas de ordens superiores, tá bom? Basta derivar a derivada anterior para encontrar outra
derivada de ordem mais 1. Bom, exemplo número 6 diz o seguinte: seja f de x igual a x a 3 mais 1, encontre a segunda derivada, você encontre a terceira derivada, a quarta derivada, a quinta derivada, a sexta derivada e assim por diante. Senhores, o que nós vimos? Nós vimos que a primeira derivada dessa função, acho que foi exemplo número 2, 3, não lembro exatamente. A segunda derivada é 3x quadrado, né? 3x quadrado. Para encontrar a segunda derivada, você aplica aquele limite em quem? A primeira derivada. Então vai ser f' de x mais h, gente, f' de x mais h, menos f' de x sobre quem? Sobre h tendendo para quem? 0. Vai ser quem? Vai ser limite de quem? F' é 3x quadrado. F' no ponto x mais h vai ser quem? Vai ser 3x mais h quadrado menos 3x quadrado sobre quem? H tendendo para quem? 0. Concordam, senhores? Você vai ter quem? Limite h tendendo para 0 de quem? De 3x quadrado mais 6xh, é isso mesmo, mais 3h2 menos 3x quadrado sobre quem? Sobre h. Esse menos 3x quadrado elimina quem? 3x quadrado. Então você vai ter quem? Simplesmente nós vamos ter limite de quem? H tendendo para 0. Senhores, concordam que aqui entre 6xh mais 3h quadrado eu posso colocar h em evidência já? Então vai ser 6x mais h, né? H tendendo para 0. Então h tende para 0, porém não é 0. Eu posso cortar h com h. Eu vou ter simplesmente limite de quem? Vou ter limite de 6x mais h. H tende para quem? 0. Então vai ser quem? 6x mais 0. Que vai ser quem? 6x. Ou seja, a segunda derivada é 6x. A primeira derivada é 3x quadrado. Depois a gente vai ver como a gente encontra essas derivadas sem utilizar o limite. Senhores concordam que a derivada e a inclinação da retangente? Não importa se é a primeira derivada, se é a segunda derivada. Se você encontra a primeira derivada, escuta o que eu digo. Se você está encontrando a primeira derivada é a inclinação da reta tangente a quem? A inclinação da reta tangente a curva de y igual a f de x. A segunda derivada seria a inclinação da reta tangente a quem? A curva de y igual a quem? 3x quadrado seria a primeira derivada. Quem é f3? Quem é f3 linhas? Quem é a terceira derivada? A terceira derivada é a inclinação da reta tangente a quem? A curva de y igual a f duas linhas. Ou seja, a terceira derivada seria a reta tangente a essa aqui. 6x. 6x não é uma reta. A reta tangente a uma curva que é uma reta não é exatamente essa reta mesmo? Quem é a inclinação dessa reta 3 igual a 6x? É 6. Então, eu sem fazer o limite posso dizer que f3 linhas é 6. Porque a inclinação de 6x é 6. Pergunta é, quem é a quarta derivada? A sua terceira derivada é uma constante, é uma reta horizontal. Uma reta horizontal não tem inclinação, não está subindo, não está descendo. A inclinação de uma reta horizontal é 0. Quem é a quarta derivada? A quarta derivada é a inclinação da reta tangente a quem? A terceira derivada. Se a terceira derivada é uma função constante, é uma reta horizontal, se não tem inclinação, então a sua quarta derivada só pode ser 0. E a quinta? Se a quarta derivada é 0, a quinta só pode ser 0. E assim por diante. Ou seja,
A partir da quarta derivada, você só vai ter zero e assim por diante. Simplesmente nós encontramos quem? Nós encontramos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante. Bom, gente, finalizando, eu tenho mais duas questões para vocês. Você tem dois exemplos. Na primeira questão diz o seguinte: verifique se essa função é derivável. Mais uma vez, essa função, a mesma coisa que nós fizemos naquele exemplo. Essa função, se tiver problema, o único problema que pode ter é no ponto zero. Então você precisa verificar se nesse ponto você tem continuidade. Se você tiver continuidade, verifica se as derivadas laterais existem e são iguais. Então primeiro você verifica se tem continuidade no ponto zero. Depois você verifica se tem derivada no ponto zero. Ou seja, as derivadas laterais, aqueles dois limites laterais são iguais. A segunda também diz a mesma coisa, porém você tem uma outra função. F de x é essa função. Diz, essa função é derivável? Mais uma vez, essa função, se tiver algum problema, o problema está no ponto 1. Então você verifica no ponto 1 se tem continuidade. Se tiver continuidade, você verifica se tem derivada no ponto 1, se as derivadas laterais são iguais. Exatamente a mesma coisa que nós fizemos naquele exemplo que nós encontramos M e N. Até uma próxima videoaula. Se cuidam. Um grande abraço. Tchau, gente.